Devakinandana Gopala 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 Devakinandana Gopala Devakinandana Gopala Devakinandana Gopala Devakinandana Gopala Devakinandana Gopala 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 Devakinandana Gopala 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 Devakinandana Gopala Devakinandana Gopala Devakinandana Gopala Devakinandana Gopala Devakinandana Gopala Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Haribo, hoje vamos ler mais um verso do Bhagavad Gita, aulinha matinal, aqui todos os dias, aula matinal, aquela aula que ninguém pode perder. Ok? Então, verso 10 do capítulo 15, a Yoga da Pessoa Suprema. Utkarambantam istanti vapi bhujanam vagunavitam vimudananu pashanti gyana chaktushaha. Tradução: os tolos não conseguem compreender como a entidade viva pode abandonar o seu corpo. Nem conseguem entender que tipo de corpo ela usufruirá sob o encanto dos modos da natureza. Mas aquele cujos olhos estão treinados em conhecimento pode ver tudo isto. Nesse verso aqui, o próprio Deus está falando, é isso que significa tolice, né? Tolice significa a pessoa que caminha por esse mundo meio assim sem sentido, ela não compreende nem as coisas desse mundo material e muito menos aquilo que é o movimento da vida espiritual, certo? Então Krishna está falando aqui que os tolos não podem compreender como a entidade viva pode abandonar o seu corpo.
Ela não compreende, né? A pessoa vive aqui nesse mundo sem entender que ela é um espírito e que ela vai ter que abandonar esse corpo. Mas eles não podem compreender isso, eles não têm nenhuma percepção do espírito, nem se questionam nisso, raramente pensam. Às vezes, quando está acontecendo o enterro de alguém, que a pessoa vai pensar que existe algo chamado morte, mas mesmo assim é uma coisa bem superficial, né? Você não consegue observar que naquele corpo que está deitado ali naquele caixão, tinha algo que vitalizava aquele corpo. Mas as pessoas tolas, elas nem nesse momento da morte, que é inevitável para todo mundo, elas param para questionar, né? A pessoa está ali no enterro, mas está às vezes olhando para o vestido daquela outra pessoa, para o sofrimento daquele que perdeu a pessoa ali, fica num tipo de sentimento meio assim aleatório, mas ele não consegue olhar lá para aquele corpo morto e falar assim, poxa, mas tinha algo ali, né? Tinha algo que dava vida àquele corpo. Então, Krishna está falando aqui que os tolos, eles não podem compreender isso. Não tem essa compreensão. Compreensão vem da inteligência, né? Igual a gente está fazendo esse questionamento aqui, a gente está questionando a tolice. E a maioria das pessoas nesse mundo, mesmo tendo conhecimento espiritual, elas não têm essa urgência de entender que ela também vai bater as botas, né? Que ela vai abandonar esse corpo a qualquer momento. Não pode falar que a pessoa vai morrer, porque o espírito ele é eterno, ele nunca morre. Mas, infelizmente, as pessoas acham que vão viver aqui eternamente, ou 100 milhões de anos, ou 100 anos, porém, elas não questionam, elas não compreendem essa realidade, né, de que existe algo que está dando sintomas de consciência, de luz, de brilho, de energia vital a essa máquina biológica. Então aqui o Bhakta alemão, se o espírito, que é meu verdadeiro eu, sai desse corpo, esse corpo aqui não tem nada. Por que eu estou me mexendo? Por que eu estou falando? Por que eu estou pensando? Estou questionando? Porque existe o espírito com uma consciência que está ativando a minha inteligência para eu ter essa razão de estar falando aqui, aí ativa meus pensamentos, né, vêm para esse cérebro físico que se transforma em palavras, e essa palavra, dentro de uma modulação de uma linguagem inteligível, vai tentar explicar para as pessoas o quanto elas são tolas, porque a maior urgência da vida de uma pessoa é ela lembrar sempre que ela não é esse corpo, que esse corpo é uma máquina e que você pode abandonar essa máquina a qualquer momento por causa dessa programação kármica, né? Todo mundo tem um tempo de vida nesse planeta, mas as pessoas vivem como se nunca fossem abandonar esse corpo material, e aí, por causa disso, elas deixam o cultivo, a prática da vida espiritual para depois, sempre para depois. Então a gente vive nesse mundo assim como uma bomba relógio, né? A qualquer momento vai explodir essa bomba, ela está lá numa contagem regressiva. Mas aí a pessoa nunca atenta para isso, então isso é uma tolice. E Krishna está falando aqui, né? Os tolos, eles não sabem como a entidade viva pode abandonar o seu corpo material. Temos que pensar nisso seriamente. Toda a vida espiritual decorre disso, de você entender que você não vai ficar aqui para sempre, que tudo é temporário e que você deve sim, todos os dias, meditar no propósito último da vida, qual é a meta da forma humana de vida. Você tem que se encaixar dentro do movimento da sua vida material, naquilo que é a função de você estar atuando ativamente nesse mundo para realizar o espírito, aquilo que você é, aquilo que vai partir desse corpo. Se você parte desse corpo sem saber de nada,
sem ter nenhum gostinho da vida espiritual, ou a conexão amorosa com Deus no seu coração, você abandonou seu corpo em vão, né? Seu corpo humano, que é uma forma inteligente para compreender Deus, vai ser simplesmente inutilizada. Então, Krishna está sendo enfático aqui nesse verso, né? E depois Krishna fala assim, não consegue, né, compreender como a entidade viva abandona esse corpo e nem consegue entender que tipo de corpo ela usufruirá sob o encanto dos modos da natureza. Aí entra aquele estudo do capítulo 14 do Bhagavad Gita, dos modos da natureza, bondade, paixão e ignorância, e cada corpo que nós obtemos nessa vida está sob a regência, a influência de um desses modos da natureza que às vezes vão se alternando também. E aí você vive nesse mundo sob a influência de uma energia material, porque você não está vivendo no espírito, você não transcendeu esses modos da natureza, e aí você fica como uma marionete dessas forças indo para lá, e você nem pode compreender o tipo de corpo que você tem, que está sob a tutela, ou a escravidão, ou a manipulação dessas forças materiais, que são como um oceano onde o seu barquinho do corpo material está sendo jogado para lá e para cá de acordo com os ventos dessas influências. Você geralmente vai tomar decisões na sua vida de acordo com os impulsos desses modos da natureza material que nós temos que estudar lá no capítulo 14 para saber como eles agem. E aí você tendo essa perspectiva desses modos, você vai poder sentir como que eles influenciam na sua vida e como você se liberta desses modos, que é a proposta do Senhor Krishna quando ele vem a esse mundo falar o Bhagavad Gita. Então Krishna está falando assim, você não pode compreender como que você está usufruindo, como que você está desfrutando dessa vida, né, nesse corpo, sob o encanto dos modos da natureza material. Porque a ideia é que você saia desse encanto, que você busque a vida espiritual. Mas a pessoa é tão tola que ela está vivendo aqui nesse mundo e para ela isso é tudo, né? Que a vida dela significa tentar desfrutar ao máximo desse mundo material e tentar possuir as coisas do mundo material, né? Ou ficar no estado de busca de conhecimento, mas de uma forma mais orgulhosa, onde o seu ego se acha muito erudito. E ficamos aí nessa história, milhões e milhões de vidas. Então, quando chega na forma humana, né, isso aqui é uma indireta que Krishna deu. Ele fala assim, você tem que compreender o que vai acontecer após você abandonar esse veículo material. E você tem que compreender como você está usufruindo nessa vida sob o encanto dos modos da natureza material. Por isso, é preciso estudar o Bhagavad Gita, ou ouvir alguém falando sobre esse tipo de conhecimento. Então temos que sempre nos aproximar de pessoas que estão nos acordando, nos tirando desse estado de tolice. Ok? Então o que o Senhor Krishna está querendo dizer aqui é que cada ser, né, vivo, ele está desfrutando da sua existência, mas ele não compreende como que ele está desfrutando, ou porque ele está existindo, de que maneira ele está se encaixando aqui nessa miscelânea, nesse movimento da energia material. Por exemplo, se o espírito ele sai lá do reino vegetal e entra no reino animal, vamos supor, reino animal, e aí o animal ele sente necessidade de latir, tem animal que é agressivo, tem animal que é dócil, mais doméstico. Então o espírito que está ali dentro daquele corpo do animal, ele segue uma diretriz dos encantos do modo da natureza material. Se o espírito está no corpo de cachorro, ele tem que agir como um cachorro, não tem como ele agir como um ser humano. Entende? Então Krishna está falando assim, compreenda que em cada corpo que você está, esse corpo tem uma natureza intrínseca de agir
de acordo com os modos da natureza. Em cada reino, né, tem animais que estão no modo da ignorância, da paixão, da bondade, árvores também, minerais, elementais, né, os anjos, cada um está modulado por essas frequências aqui do mundo material, enquanto presente na existência material. E aí, na forma humana também, você age como um ser humano. O que é um ser humano? É vamos dizer assim, um estágio animal mais desenvolvido, que tem uma inteligência. Então, quando você chega na forma humana, você já não pode agir mais como um cachorro, simplesmente agindo instintivamente. O que é a vida animal? É comer, é dormir, né, se reproduzir, fazer sexo e se defender, ou trabalhar, ou suprir coisas da sobrevivência. Isso é a vida animal. Então, quando você chega no ser humano, lógico, você traz essas tendências animais já da vida passada. Porém, o ser humano tem essa característica de ter a inteligência que retira essa tolice, esse apagão completo, onde você vai começar a perceber que na forma humana, quando Deus te dá essa forma humana, porque você mereceu essa forma, evoluiu da forma animal, atingiu uma mente superior, você recebe essa forma humana. E aí chega a hora que você tem que compreender essas coisas, que não é para você viver na plataforma animal, ou criando uma sofisticação de vida animal com a sua inteligência. A sua inteligência deve ser usada para realizar o espírito. Então, essa forma humana de vida é uma forma maravilhosa. Só que as pessoas elas vivem animalescamente. A gente tem que pensar em coisas simples, né? Poxa, agora eu estou numa forma humana e Krishna veio a esse planeta e ele nos trouxe o Bhagavad Gita, e o Bhagavad Gita simboliza a inteligência, a nossa inteligência atuando nessa forma humana com o propósito de autorrealização espiritual. Por isso que Krishna vai e fala para Arjuna, o Bhagavad Gita, ou o Bhagavatam, e várias escrituras, mas aqui nós estamos falando do Bhagavad Gita, que é a essência dos Vedas. Se você entender o Bhagavad Gita, você já está qualificado para ir para outras literaturas com uma consciência superior, que é a graça, a misericórdia de você ter essa forma humana de vida. Então, se o ser humano, com a inteligência que tem, superior ao animal, né, daquela forma animal, se ele usa de uma forma instintiva a sua inteligência, só para aprimorar o desfrute e posse material, né, que os homens também são territorialistas, né, seja em nível individual, familiar, de nação, de planeta, tá? Esse territorialismo, né, que é bem uma característica animal, né, do ego. Então, se você na forma humana usa as suas propensões ou vantagens para ficar mais preso ainda na sua animalidade, nos seus resquícios, né, instintivos, então você vai se degradar. Um ser humano que usa a sua vida de uma forma mais animal, com ódio, com guerras, com brigas, né, com contendas, conflitos, porque está usando só a sua parte animalizada, mas com uma inteligência superior, a tendência é a pessoa se degradar, espiritualmente falando. E aí Krishna fala, você tem que ter cuidado com isso, tem que entender, a sua forma humana é para despertar o amor por mim. É para você entender que você é um espírito, que você que está vitalizando esse corpo, né? O animal não faz essas perguntas, o animal não tem religião, não tem filosofia. Então, o que é a filosofia? É você usar o seu intelecto para tentar descobrir essas coisas, entre aspas, misteriosas, né, da vida, quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo, e tudo isso está ensinado lá no Bhagavad Gita, aqui, né, no Bhagavad Gita que a gente está lendo. Compreende? Então, o Krishna está falando assim, a pessoa está vivendo aqui tolamente, ele não entende que como que ele pode abandonar esse corpo e nem entende como ele está usufruindo desse corpo através dos modos da natureza material. Aí no final ele fala assim, mas aquele cujos olhos estão treinados em conhecimento, pode ver tudo isso.
Então, o que é estar treinado em conhecimento? É que você buscou o conhecimento que Deus nos deu. Então, você ativou a sua inteligência para agir corretamente nesse mundo, tendo a visão da perspectiva correta de tudo. Esse assunto, apesar de ser simples de entender, ele é a base da vida espiritual. Porque você tem que se desapegar desse corpo material, de se desapegar nesse sentido do falso ego, que você quer viver uma vida longa, cheio de desfrute, com conforto material, e você não questiona nada da vida espiritual. Então tem que realmente se situar naquilo que você é. Aí o Bhagavad Gita começa falando isso. A primeira instrução que Krishna dá para Arjuna é que para ele entender que ele é um espírito e que ele está ali no meio do campo de batalha para prestar serviço devocional a Deus, que é o Espírito Supremo, Krishna. E aí Arjuna, realmente ele vai lutar contra esse exército, né? O exército da tolice, vamos dizer assim, o exército da animalidade, o exército do instinto, o exército que está deixando você incapacitado de ser um sábio. Então você pode ser um tolo, nem lembrar, que você nem sabe que você está encarnando, ou que você começa a especular que não tem isso, que não tem aquilo, que a vida é só essa, que a vida é material, que não tem espírito. Então a pessoa não compreende, ela é tola. Assim como o animal. Foi transferido a consciência animal para essa forma humana que não era para ser animalizada. Então o animal ele não está questionando quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo. E o ser humano tem seres humanos também que, sob o encanto dos modos da natureza, eles não questionam. Quem sou eu, né? Se você não faz essa pergunta, essa é a pergunta mais... É a pergunta que você tem que responder na sua vida. Quem sou eu? Aí o Bhagavad Gita, Krishna vai revelar, você é uma parte integrante minha, você é um servo eterno amoroso meu, você é um espírito, você é uma energia superior minha. E a sua função nessa existência é você se posicionar para me amar no relacionamento íntimo. E aqui, nessa forma humana, você deve usar essa forma para prestar serviço devocional. Você tem que agir nesse mundo para me satisfazer, diz Krishna. Né? Porque você é uma parte integrante de Deus, você é Deus em ação. Você é Deus em desfrute em relação com a fonte principal, com a causa de todas as causas. Então Deus está falando assim, mas aqueles cujos olhos estão treinados, né? Não olhos físicos, os olhos do espírito, os olhos da inteligência, estão treinados. Treinados significa que você recebeu o conhecimento do Bhagavad Gita. Então você vai poder ver tudo isto. Automaticamente, quando você vê com o espírito, tudo aqui do lado de fora também é visto espiritualmente. É isso que o Senhor Krishna está falando. Que você vai chegar num ponto onde você vai conseguir vê-lo em tudo aquilo que te cerca. Vai entender que essa forma material também é uma energia de Krishna, chamada energia inferior. E você é a energia superior, que está conduzindo a sua energia inferior, grosseira e sutil, né? O plano da emoção, o plano da mente, até mesmo o plano da inteligência. Você, através da sua consciência, você está guiando a sua vida agora, nessa forma humana. Agora sim, você vai estar usando direito, não para se degradar para uma animalidade com a sua inteligência, mas você vai se elevar para um estado de angelitude com a sua consciência. Ou seja, você vai se tornar um servo perfeito em amor a Deus nesse mundo. É isso que Krishna está falando no Bhagavad Gita. Que temos que fazer urgentemente, porque a qualquer momento podemos abandonar esse corpo. A bomba, né, pode explodir a qualquer momento. E aí vamos sair dessa forma humana, que é uma oportunidade maravilhosa que Krishna nos dá para evoluir, né, porque você tem que fazer a sequência de acordo com a sua evolução. Então chegou da forma humana, se você abandona essa forma com aquele estágio de consciência animalizado, instintivo,
sempre querendo obter vantagens do mundo, sem saber que não existe obter vantagens do mundo, né? Tudo isso aqui é uma ilusão ou maia. Se você abandona o corpo assim, então, do outro lado, a sua consciência continua animalizada. Aí Krishna fala, tem que voltar de novo para a forma humana para atuar de uma maneira humana. Forma humana significa que esse instrumento tem que ser usado para se religar com o divino, né, Vishnu no seu coração, Krishna, que é a fonte. E aí você começa a fazer sua prática espiritual nesse planeta Terra, né, que é o atual em que estamos. Aí por isso tem a japa, tem o canto do Mahamantra Hare Krishna, que vai fazer o quê? Ele vai purificar a sua mente e através desse canto, através dessa purificação, você vai ascensionar a sua energia para o ponto que Krishna quer que você chegue. Krishna quer que você atue nesse mundo como um espírito consciente, como um servo amoroso dele. E por isso que você pratica serviço devocional, que é você se encaixar nesse mundo de acordo com a vontade ou de acordo com o plano que Deus tem para você dentro da evolução nesse estágio da forma humana de vida. E aí você vai entender que se eu abandono esse corpo material em ignorância ou em paixão, então minha vida não valeu de nada. Eu não questionei, eu não entendi. Agora, se você abandona esse corpo com esse exercício, né, de uma vida inteira, buscando a vida espiritual, buscando os pés de lótus de Deus, cantando o santo nome, sempre mentalizando coisas superiores, sempre sentindo emoções nobres, sempre agindo nesse mundo com aquela consciência adequada, com a moderação necessária. Então, quando você abandona o corpo, que pode ser a qualquer momento, essa consciência é que você vai levar para o outro lado, né? Por isso que o sábio, que já é treinado em conhecimento, ou seja, ele vive no conhecimento do Bhagavad Gita, naturalmente ele sabe, né, conforme Krishna explica no capítulo 8, que se o espírito abandona esse corpo material pensando nele, ou nesse sentimento de amor a Deus, então ele volta para a morada espiritual, para a morada do Senhor Krishna, Vaikuntha Lokadama, que é uma região onde atua a potência interna de Deus. Essa existência material aqui, desde as suas regiões superiores até as inferiores, atua a potência externa de Deus. Por isso que o espírito ele nunca está satisfeito aqui nesse mundo material. E aí Krishna explica, você é um átomo da minha potência interna. Você é igual a mim em qualidade, só que você é infinitesimal, eu sou infinito. Então, enquanto agora durante o seu sintoma vital do espírito está manifestando essa ação da sua mente, do seu corpo, dos seus sentidos, tente usar esses instrumentos para me realizar, Krishna fala. Tenta pensar mais em mim, tenta se tornar um devoto, um servo meu, porque é isso que você é. E aí você acorda, né? Você desperta. Aí você vai estudando mais o Bhagavad Gita, aí você vai cantando o santo nome, aí você vai se associando com pessoas que estão sempre falando sobre esse lado divino, sobre Deus, né? Quem é Deus, quem é você em relação a Ele. Aí você começa a estudar os passatempos de Deus, começa a estudar as aventuras dos devotos puros de Krishna lá no Bhagavatam. Enfim, você começa a acumular informações para uma programação espiritual. Você programa a sua vida para que após a morte, né, ao abandonar esse veículo material, essa forma humana maravilhosa, quando usada a favor do espírito, você volta para Deus. E quando Krishna vem a esse mundo material, ele simplesmente está fazendo um convite para nós, né? Se desapegue se desapegue da energia material. Situe-se nessa lembrança constante de que você é um espírito, de que existe um Deus e que esse Deus habita no seu coração e que é muito simples
você se conectar com Deus e viver em Deus nessa vida material, se você fizer por onde? Se você fizer por onde alcançar esse ponto de comunhão com Deus, porque Deus ele só está esperando que você realmente tome a decisão sincera de caminhar com Ele nesse mundo. Por isso, o Mestre Jesus, né, a gente sempre repete, sempre vai repetir, busca em primeiro lugar o reino de Deus. E depois, tudo mais que você está preocupado em desfrutar, talvez com essa animalidade, né, você nem vai sentir mais desejo. Quando você encontra o reino de Deus, você encontra o prazer do Espírito. Aí sua vida muda completamente. Como Jesus fala, de que adianta você ganhar esse mundo se você vai perder a sua alma? Então, na forma humana de vida, você tem que conquistar o quê? O seu espírito. Você só ganha o mundo realmente, você só se torna opulento nessa existência material, se você estiver atuando como um espírito conectado nesse amor com Deus, que é a verdadeira posição de felicidade. Aí, aquilo que se chama a ananda do espírito é despertada. São coisas simples, só que devido a você estar vivendo nesse mundo material, onde tem várias narrativas, programações, onde tudo está te colocando medo, onde tudo está te dando insegurança, onde tudo é lá para o futuro, um futuro que vai ser melhor, né? Como sempre é. Tudo é jogado, tudo é narrado, tudo é para fazer você ficar em expectativa, certo? Relacionamentos desse mundo, entretenimentos, tudo para tirar a sua mente de Deus. Então, se você está sendo programado por essas informações, onde seus sentidos estão ocupados, sem saber realmente como você está ocupando ele, porque tem os encantos dos modos da natureza material, você perde essa sequência natural de voltar para Deus. Então, Krishna está falando isso, usa sua mente para ficar firme na minha lembrança de quem você é. Como espírito, se torne uma testemunha desse mundo, fique neutro. Não se envolva nem com as coisas desagradáveis, nem com as coisas agradáveis. Veja os modos da natureza, a existência material acontecendo na sua vida, mas você tem que estar sempre transcendente, que é a natureza do espírito. O espírito é transcendental a qualquer energia desse mundo material. E aí você vai ficar num estado que é de paz interior, um estado de tranquilidade. E isso só vai conseguir realmente quem atingiu a posição real de ser. Então, Krishna, nesse verso aqui, é um verso simples, porém, quando a gente considera que a maioria das pessoas nesse mundo são tolas, apesar até de ter o conhecimento espiritual, ou ter lido algo a respeito, ou questiona assim, eventualmente sobre a morte, mas isso é muito rápido, é muito fugaz, né? Assim, ela pensa nisso, mas não quero pensar em morte. Não quero pensar em religião. Não quero perder meu tempo, porque tudo é muito complicado, é cheio de enganador, de lobo vestido de ovelha, todo mundo enganando. E aí você fica nessa racionalização, dando milhões de desculpas, porque eu sou bonzinho, eu sigo minha vida, eu sou um cara caridoso, eu sigo minha vida, assim, tá bom. Mas se você não tiver essa profundidade que Krishna está falando, você tem que pensar sempre em mim, você tem que lembrar, porque se você não lembrar, a sua mente sempre vai ficar contaminada. Uma forma de lembrar em Kali Yuga, que é a forma mais fácil, é você cantar o santo nome de Deus, né? Então você pega a japinha ou canta mentalmente, isso vai depender de você, mas é mais fácil cantar aqui com a japa. Aí você vai, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então você está repetindo o nome de Deus. Você está lembrando, né? É muito fácil isso, né? Qualquer lugar que eu tiver, eu posso estar cantando o nome de Deus com atenção, não estou deixando meus pensamentos se desviarem para nada material. E Krishna fala, isso é a melhor meditação. Quer meditar em mim e purificar a sua mente? Canta meu nome, mas coloca a sua atenção no que você está
falando e ouvindo, mesmo que seja mentalmente. Então o que você vai criar? Você vai criar uma vibração espiritual dentro do seu campo, né, áurico aqui, da mente, do astral, do físico, da energia, e aí o seu mundo, que é um reflexo dessa sua energia que você está modulando, ele passa o universo, ele faz arranjos para que as coisas que venham a você sejam de acordo com a sua vibração. Isso é fundamental saber. Não é você falar assim, eu quero realizar Deus, eu vou estudar o Bhagavad Gita, aí ali está sobre Deus, aí você acha bonito, você decora os versos, né? Às vezes você fala para alguém, mas não é assim. Ou você está cantando o Santo Nome, você está cantando, mas é um cantar, porque Chaitanya Mahaprabhu mandou eu cantar, que eu vou purificar a minha mente, certo? Mas não é assim. Você tem que estar sempre consciente de que você é um espírito, que esse corpo aqui é temporário, que pode acabar a qualquer momento. Você tem que ter essa urgência no seu coração. Aí quando você canta, tem que ter esse sentimento de amor, de devoção. Eu estou cantando porque Deus me deu a misericórdia dele para estar presente através desse nome, e através desse nome, esse nome vai me libertar. Ele vai me salvar dessa condição onde eu estou o tempo todo iludido pelos 3 modos da natureza material. Compreende? Aquilo que a gente falou outra vez, né? Tem japa A, B, C, D, E, até Z, né? A Z é aquela que você... Não, eu tenho que cantar. Hare Krishna, eu já vi devoto. Não, eu tenho que cantar 16 voltas. Hare Krishna, e canta rápido. Ele nem ouve o que ele está falando. Nem ouve, você não tem sentimento. Ele quer terminar porque é uma obrigação. Não, eu prometi para o meu mestre espiritual. Então eu tenho que cantar 16 voltas. Então uma japa mecânica, uma japa sem valor nenhum. Né? Até vai ter o seu crédito, né, para você cantar, mas não é assim que Krishna quer interagir com a gente. Então se a pessoa canta pelo menos uma volta que seja, Hare Krishna, aquele sentimento. Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Você entendendo, você compreendendo, você pedindo serviço a Deus, pedindo, Deus, por favor, manifesta esse seu amor, eu sei que você está no meu coração, você é meu amigo, eu sou muito grato por mais esse dia na minha vida, onde eu posso usar essa forma humana, a minha mente, de uma maneira adequada, para conseguir a sua associação, né? Porque Deus está sempre associado com a gente é que esquece dele. Então eu quero que meu mundo se torne uma dimensão favorável para o meu avanço de ascensão de consciência. Seja nesse planeta, seja você encarnado como semideus, seja você encarnado em planetas inferiores, aonde você tiver, se você tiver o conhecimento do Bhagavad Gita, e se você se ocupar nessa prática espiritual, ou seja, você usar o seu tempo e a sua energia para realmente, né, igual Arjuna, para combater no campo de batalha de Kurukshetra, não deixando que essas forças sinistras, estranhas, negativas, pesadas, cheias de luxúria, de cobiça, de ira, de inveja, de ilusão, tudo isso você vai descartando. Porque você está lá pedindo a Deus, Deus me coloque em serviço, aí você vai purificando a sua mente, naturalmente essas forças vão se desvanecer por si mesmas. É dito que quando a pessoa é um ser de luz, a escuridão em torno dele é dissipada imediatamente. Você não precisa lutar contra a escuridão, contra as sombras. Você tem que aprender a acender a sua luz. E o que é acender a luz? Em primeiro lugar, você reconhece que você é um espírito, que você não é esse corpo material. Em segundo lugar, você reconhece Deus presente em você, presente do lado de fora, né? Você presente nessa máquina biológica, né? Nessa personalidade, presente no lado de fora, onde os seus sentidos contemplam essa existência, e ele também está presente no mundo espiritual, desenvolvendo passatempos, e esperando que você volte para lá para ter essa relação direta com ele na dimensão interna, na sua potência Yogamaya, que é a potência onde as relações com o Senhor Krishna acontecem em corpo espiritual, que você tem uma forma também espiritual igual a de Krishna. Só que agora você acha que você é essa forma material. Isso é o maior absurdo.
Essa forma material não é você, é uma expressão sua. Mas você pode expressar essa forma material em plena sabedoria ou em plena ignorância. Infelizmente, a maioria das pessoas desse planeta são tolas, agem em tolice, no modo da ignorância ou da paixão. E aí elas não questionam do espírito, elas não compreendem que elas são espíritos, que estão aqui por algum motivo. O mundo já foi programado de tal maneira que você parece que não pode ser espiritual, parece que falar de religião, de espiritualidade é algo assim, não, isso aí não posso falar, isso é eu que tenho que ter uma ideia sobre isso. Então o Senhor Krishna, ele vem aqui e ele estabelece, ó, é isso aqui, ó, a vida espiritual é isso. Eu sou Deus e você tem que entender que a nossa comunhão acontece através do amor, o amor puro. E esse amor puro significa a ciência da Bhakti Yoga. Bhakti significa amor, devoção. Yoga é você agir para que essa união amorosa com Deus, né, Bhakti, ela permaneça fixa o tempo todo. E isso que vai ser a sua qualificação ou a criação de condições para que após abandonar essa máquina biológica, emocional e mental, você volte para o reino espiritual numa forma espiritual, num lugar completamente divino, que é o nosso lar original, certo? Nosso lar original é no mundo espiritual. Igual de dar exemplo aqui da prisão. Você vive numa sociedade e tem uma prisão, aí você vai para a prisão, mas a prisão não é seu lar original. A prisão é um lugar onde você está sendo burilado, onde você está sendo colocado na linha para você poder sair da prisão e voltar para a sociedade livre. Certo? Então esse mundo material, essa existência material, mesmo o semideus, o Senhor Brahma, isso tudo aqui é uma prisão. Tá entendendo? E você tem que desejar voltar para a sociedade livre, para o lugar original daquilo que você é do espírito, em corpo espiritual. O corpo espiritual não é diferente do espírito lá no mundo espiritual. Aqui o espírito é diferente do corpo material. Então você tem que chegar nesse ponto. E como você chega nesse ponto? Fazendo, né, a prática espiritual, cantando o nome, lendo, fazendo com que sua mente esteja sempre ocupada, né, naquilo que Krishna está pedindo, que vai criar o tipo de vibração pessoal seu, individual, onde todo o universo, que nada mais é, esse universo nada mais é do que o corpo, Virarupa de Vishnu, ele vai começar a manifestar situações para você, onde você vai poder estar evoluindo sempre. Igual aqui agora, eu estou buscando Krishna, ele está me dando uma oportunidade de eu estar aqui falando essa aula, né? Krishna, ele está me inspirando no coração para eu poder estar falando essas coisas. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Então, isso que você tem que entender. A partir do momento que você entra em contato com Krishna, você começa a usar algum talento que você tenha para praticar o serviço devocional. E esse serviço devocional, ele começa o quê? Com cantar, glorificar a Deus e ouvir sobre Deus. Ouvir é o sentido mais poderoso. Quanto mais você ouve um devoto, né, falando coisas simples como essa aqui que eu estou sendo inspirado a falar, e você raciocinando sempre em cima disso, você vai atingindo essa posição mais fixa, onde você não esquece que você é um espírito. Então, essa que é a energia que você tem que se situar para sair da tolice. Por isso que Krishna fala aqui, é um treinamento, né? É um treinamento onde você vai realmente se situar naquilo que você deve ser, o espírito. Assim, né, todo esse problema da vida material condicionada é porque você quer gozar os seus sentidos associados com esse corpo material, e isso é o falso ego, é o que te mantém preso nessa energia material, onde você não questiona esses valores do espírito. Então você está simplesmente desperdiçando a sua energia, né,
de realização nesse mundo, porque você nunca ouviu o conhecimento do Bhagavad Gita, nem se aproximou de alguém que pode te dar uma dica tão simples dessa. Por exemplo, aqui, ó, peguei o Bhagavad aqui, um verso aqui, por exemplo. Bhagavad, em todos os lugares Krishna está falando isso. Né? Vamos aqui, ó, no verso, canto 9, capítulo 19, no verso 16. Então aqui, ó, no Bhagavatam, o Senhor Krishna está dizendo: aqueles que são demasiadamente apegados ao gozo material têm muita dificuldade de abandonar o gozo dos sentidos. Mesmo quando se torna inválida devido à velhice, a pessoa não consegue abandonar esses desejos de buscar o gozo dos sentidos. Portanto, aquele que de fato deseja a felicidade deve abandonar esses desejos que não foram satisfeitos, pois eles são a causa de todas as tribulações. Né? Mostrando aqui como toda a escritura o Senhor Krishna está falando dessa necessidade de você se desapegar um pouco desses sentidos ignorantes que estão tentando desfrutar da vida através do falso ego. Então ele fala aqui, ó, que mesmo na velhice a pessoa não consegue abandonar os desejos dos sentidos, né? Eu mesmo já conheci pessoas de 90 anos que estão ali, né? Pensando, por exemplo, em sexo, o cara nem tem mais, nem, né? Função erétil, vamos dizer assim, mas está ali pensando, a mente, ele quer desfrutar de uma mulher e o corpo dele velho, acabado assim, mas a mente dele quer desfrutar. A programação dele, né, é terrível, é ambiciosa, é luxuriosa, é de gozo dos sentidos. Krishna mostrando, olha, seu corpo vai envelhecer e você vai continuar com atitudes animalescas, onde você vai querer desfrutar até o último momento da sua vida, e aí quando você abandona esse corpo, né, com essa mentalidade, você vai ter que ter outro corpo, e vai receber outro corpo luxurioso, o corpo vai ser igualzinho de tudo aquilo que você está apegado, né, ou desejoso. E aí você vai ter que trabalhar nessa forma humana de novo, até você se desapegar disso. Quantos bilhões de anos, isso aí vai depender de você receber a proximidade de uma pessoa que vai te explicar, olha, a forma humana é para isso e isso, não é para isso. Se você fizer assim, você vai ficar nesse mundo aqui em tribulação. Né? Tribulação, olha a palavra que Krishna usa. Sofrimento, né? Porque o espírito não tem nada a ver com esse mundo aqui. É isso que a gente tem que entender urgentemente. O que eu estou fazendo, cara? Como que eu estou agindo? Por que eu estou pensando tanto? Esses pensamentos, será que são meus? Por exemplo, se uma pessoa que está até a velhice, né, cheia de desejos, de vícios, de hábitos, né? E quando ele desencarna, lá do outro lado, ele fica com vontade lá de repetir isso. Aí o que ele fala? São os tais chamados obsessores. São pessoas normais, né, espíritos que têm um corpo mental cheio de vícios, porque ele não resolveu a questão aqui dessa forma humana atual, aí é isso que a gente tem que fazer. Estou procurando falar isso o tempo todo. E aí lá do outro lado ele fica se encostando em pessoas que também são super luxuriosas, ambiciosas, ou pessoas más, pessoas que só desejam o poder, né? Dinheiro. Então essas pessoas desencarnadas que tinham essa mesma mentalidade, não tendo o corpo material, elas se encostam em pessoas encarnadas e ficam desfrutando, sugando, vampirizando o ectoplasma dessa pessoa. Então isso aí é assunto até bem do espiritismo, né? Que ele fala muito isso lá se você já leu a literatura lá do Allan Kardec, por exemplo, né? O livro dos médiuns, o livro dos espíritos, ele explica tudo isso, certo? Então, como que você está pretendendo abandonar o seu corpo material? Você tem que fazer essa pergunta, como você tem que se ajustar agora? Porque se você não se ajustar agora, você vai ficar
perturbando as pessoas depois da morte, e também você vai voltar com um tipo de corpo que vai ser o reflexo da sua mente de acordo com o que você desencarnou. Daí, quando você está sempre pensando em Krishna, você está sempre cantando o nome de Krishna, você está realmente exercendo, né, como um guerreiro igual Arjuna nesse mundo, a orientação de Krishna, dia a dia. Esse é o sacrifício da forma humana, é você manter sua mente fixa em Deus, na realidade que está por trás dessa história, dessa ilusão. Quando você faz isso, você já está formatando o seu corpo espiritual. Seu corpo espiritual vai estar agindo aqui nessa forma material. Entendeu? Porque essa forma aqui só Krishna está mantendo para você, porque você está desejando ficar aqui nesse mundo material sem Krishna. E aí, quando você se rende a Krishna, essa forma material começa a se sutilizar, a tal ponto que ela entra em ressonância perfeita com a sua forma espiritual. E aí você age espiritualmente nesse mundo. E agindo assim, você avança nesse estágio de autorrealização até atingir o amor puro por Krishna, prema. E quando você atinge esse amor puro, você se torna um devoto puro de Krishna, de Deus. Aí, quando você abandonar o corpo nessa condição, você está qualificado para ir lá para a região do seu lar original, da morada de Krishna. Porque você não pode ir para a morada de Krishna, de Deus, se você não tiver em vibração ressonante com a potência interna de Krishna, que você vai conquistar aqui nesse mundo material mesmo, nessa forma humana, através da sua prática espiritual. Daí Krishna vem, fala o Bhagavad Gita, depois ele vem como Chaitanya Mahaprabhu, vendo que as pessoas não tinham muito interesse em estar estudando, né? Porque em Kali Yuga as pessoas são muito preguiçosas, não conseguem pegar um livro, ou tudo que ela vê assim que parece que é mais longo, por exemplo, uma palestra mais longa, ela não quer ouvir. Se eu, por exemplo, aqui eu estipulei 1 hora para falar. Então tem gente que vai chegar nos 15 minutos e já não aguenta mais. Então essas palestras são bem dirigidas para devotos, para pessoas que realmente querem se realizar em Deus, entendendo que qual é a vantagem de você continuar aqui nesse mundo com atribulações, como diz o Senhor Krishna lá no Bhagavatam. Atribulações, né? A vida é essa ansiedade, né? Aí vem doença, vem velhice, vem problema com outras pessoas, vem problemas com catástrofe natural, vem problema jurídico, problema de sobreviver, né? E tantos outros problemas aí que a gente vê, né? Porém, o devoto ele é transcendental a isso. Ele está co-criando com Deus a realidade dele. Só que o devoto vai co-criar uma realidade que seja favorável à sua vida espiritual. Ele não vai estar querendo aumentar as suas propensões materiais de desfrute, de posse, né? Ou Deus traz para ele as posses, as opulências maiores, de acordo com a programação kármica dele, de acordo com o que ele está para receber, ou ele simplesmente cocria com Deus o que é necessário. Se porventura no seu karma você tem um bom karma e vai vir, né, dinheiro, poder, tudo para você, você vai usar de uma forma favorável para você evoluir espiritualmente, ou para ajudar no movimento onde várias pessoas vão se iluminar. E é isso que você tem que entender. O devoto já sabe que nessa programação kármica ele vai receber coisas negativas e positivas de acordo com o que ele fez na vida passada. Mas nesse inteirinho, enquanto estão acontecendo essas coisas, ele, por ter o conhecimento espiritual, ele fica neutro, ele fica desapegado das coisas que estão acontecendo na vida dele, falando assim externamente, de acordo com a programação do karma, e se situa no espírito. Aí, por trás desses acontecimentos, nos bastidores, ele junto com Deus no coração, começa a gerenciar uma energia extra, que está por trás de tudo, que é transcendental. Então, independentemente de estar acontecendo coisas na sua vida, e mesmo assim Krishna diz no Bhagavad Gita que ele vai te libertar de todas essas reações pecaminosas, quando realmente você se render a ele de fato, e entender que essa vida material aqui não faz nenhum sentido, a não ser para o falso ego, quando você está se identificando com esse corpo material. Então Krishna começa, ele não só vai te libertar, você
de todas as circunstâncias positivas e negativas que poderiam acontecer na sua vida, onde você vai desviar a sua atenção dele, como ele estabelece arranjos onde você possa sempre estar nessa consciência divina e também sendo usado por Deus dentro desse universo para levar uma mensagem positiva e espiritual para almas que porventura estejam vibrando dessa forma também mais espiritual e que de repente assistam essa aula ou recebam o Bhagavad Gita de alguém ou assistam a aula de outra pessoa. E aí essa é a interação dos devotos. Os devotos eles estão sempre falando sobre esse assunto onde é invocado a lembrança da Suprema Personalidade de Deus, que é tudo. Tudo é Deus. Quem é Deus? Krishna. Então tudo é Krishna. O que é o nome Krishna? Krishna é o todo atrativo. Todo mundo está voltando para Krishna, certo? Tem um plano de evolução. Apesar de você ter o livre-arbítrio, né, tem um plano de evolução quando Krishna cria a prisão, por exemplo, lá o governador, vamos dizer, criou uma prisão, aquela prisão, né, usada corretamente, o que ela vai fazer? Ela vai dignificar e vai colocar aqueles prisioneiros numa condição de compreender que eles têm que se adaptar à sociedade, que eles eram rebeldes, que eles estavam fazendo tudo fora do padrão ou estavam prejudicando os outros. Então eles vêm para a prisão, certo? E lá na prisão eles vão ser instruídos, né? Isso eu estou fazendo dentro de uma sociedade supostamente perfeita, né? Então a pessoa lá dentro da prisão, ele toma consciência, recebe o treinamento, né? A sabedoria, e aí ele começa a mudar a consciência dele, entendendo como que ele tem que viver na sociedade externa à prisão. E aqui, quando você estuda os passatempos de Krishna, no Bhagavad Gita, você está aprendendo como você deve se situar, como é lá no mundo espiritual. Você começa a aprender os movimentos de Deus. Isso tudo vai ser facilmente revelado para você se você tiver rendido a Deus. Não adianta você estudar sobre Deus sem estar vivendo na energia de Deus. Por isso é serviço devocional, por isso é Bhakti Yoga. E Krishna fala, eu estou no seu coração esperando para me revelar para você, mas você tem que se posicionar, porque se eu falo coisas para você, se eu intuo coisas para você, mas você não está na vibração receptiva, você não vai entender. É igual o ser humano tentar falar algo para um animal, ele não tem essa mente superior para entender que o ser humano está falando, em nível assim, metafísico, espiritual. Porém, na forma humana, você tem esse poder de ascensionar sua energia e fazer com que a sua mente fique completamente pura, como um espelho do espírito que você é, onde você vai agir nesse mundo completamente consonante com o desejo de Deus dentro do seu coração, seguindo esse plano, nesse presídio da existência material, até o momento em que você vai abandonar esse corpo, ou seja, vai sair dessa cela, dessa prisão material, a cela da mente, né, também, e aí você volta para o mundo espiritual completamente livre, feliz, porque você fez o que você tinha que ser feito, certo? O prisioneiro ele não é nem bom nem ruim, ele só está em ignorância. Mas se alguém o instrui e ele aprende, ele lá dentro da prisão, aí é dado uma condicional, ele sai de vez em quando lá, ele vai intercambiando com o espiritual, até que no momento ele fala assim, não, você está já aprovado, qualificado, pode ir viver na sociedade livre. Ok? Então é isso. Já estamos aí quase 1 hora. Os tolos não conseguem compreender como a entidade viva pode abandonar seu corpo. Nem conseguem entender que tipo de corpo ela usufruirá sob os encantos dos modos da natureza. Mas aquele cujos olhos estão treinados em conhecimento pode ver tudo isto. Então adquira, né, olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que você se situe, né, na sua posição crística, na sua consciência de Krishna, na sua posição de luz, de vibração superior, e assim volte para o mundo espiritual. Ok? Um beijo no coração, muita luz para todo mundo. Haribo!